Andor chega ao quarto episódio respondendo algumas questões, porém, muitas outras dúvidas são colocadas e o clima de mistério só aumenta. Neste vídeo, comento porque esse A007, embora não pareça de cara, tem tudo a ver com Star Wars. Let's go! Castanhos Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geek Freaks. E quando eu terminei de assistir esse novo episódio da série do Cassian, eu pensei logo de cara, poxa, Star Wars perdeu uma grande oportunidade. E que oportunidade foi essa? Ao longo dos anos, a franquia se estabeleceu como muitas coisas. Uma aventura, uma obra para a família, em muitos momentos algo voltado para o épico, ação, também algumas obras mais sérias, com muito background de drama, porém, praticamente nenhuma delas é voltada para um clima de tensão, de espionagem, tensão quando eu me refiro a esse ar de mistério, de você ficar intrigado com o que está acontecendo ali. E por que eu digo que a franquia perdeu uma oportunidade? Porque por mais que nós não conseguimos notar agora, por causa desses anos todos que a franquia se estabeleceu, Star Wars ela bebe muito da questão do mistério, da questão da espionagem. Isso deveria ser algo que tinha que estar ali no cerne da saga desde o início, sabe? Porque se você parar para pensar, Star Wars Uma Nova Esperança mostra que a Leia ela tá presa ali no Império, beleza? Mas ela chegou num ponto no qual ela obteve uma informação que é crucial para a Estrela da Morte ser destruída. E a gente sabe que essa informação veio através de um canal que ela tem. Então, a Leia, a Princesa Leia, ela faz um papel aqui que prefigura perfeitamente o papel de uma pessoa num filme de espionagem, num filme de suspense e esse clima todo da questão de você estar trabalhando ali por debaixo dos panos. Existe um problema, você tem que chegar à solução disso sem mostrar muita. Sem se. Você tem que chegar à solução disso sem causar muito tumulto, ou seja, tem que ser bem discreto, tem que saber procurar as pessoas certas, falar o que é necessário para conseguir obter aquela informação, preservando não só a sua vida, mas aquele conteúdo importante que você tem ali em mãos. Então tem todo esse jogo de você procurar pessoas confiáveis e muitas vezes ter que recorrer a seres que você não faz ideia se são confiáveis ou não, mas são necessários para a sua missão. Ou seja, tem todo esse clima desde o primeiro filme de Star Wars. Só que a franquia, como eu bem disse, fez vários filmes. Existem filmes excelentes, desenhos, HQs, mas nenhum deles acabou explorando isso que está aqui, ó, ligado à origem da franquia desde o começo. E aí, quando eu terminei esse episódio de Andor, ficou tão claro para mim, porque esse episódio ele é perfeito nesse sentido. Você tem ali informações novas sendo inseridas, você consegue entender mais um pouco sobre o que vai acontecer ali com a questão do Endor, no que ele se envolveu, qual é a posição do Império no momento, as consequências do episódio anterior. Porém, você sente um clima ali de mistério, um clima para você ficar intrigado, sabe? Quando você está assistindo uma produção e não sabe em quem confiar, quem está falando a verdade, qual é o ponto de vista real daquela pessoa sobre tal situação, quem são realmente os vilões, quem são os mocinhos. Nada é claro aqui. E quando eu digo isso, não é porque o episódio ele tá confuso, ele tá mal escrito e você fica perdido. Não, nada disso. A intenção dele aqui é muito bem explanada para o público. Mas é todo esse clima de você realmente estar inserido no universo onde todo esse aspecto de descrição, de ter que recorrer a meios ali de se infiltrar, de ter que procurar pessoas que você não faz ideia quem é, mas por suas habilidades, por seus canais, você precisa se conectar a elas e aí você acaba dando a sua vida na mão dela de certa forma. Cara, isso aqui casa muito com Star Wars.
Então, essa série ela tá fazendo um favor ao público, ela tá fazendo um favor à franquia que já deveria ter acontecido antes. E até mesmo Star Wars Rogue One, ele é um filme excelente, que é o que a série se deriva, né? Mas ele é um filme, como eu disse, mais voltado para a questão do drama. Existe ali um clima de suspense, existe, mas ainda assim não chega a magnitude do clima aqui de espionagem como a série do Wendell está caminhando e esse episódio tem. Então é muito bom você conseguir ver que a franquia ela está conseguindo se expandir e dar razão a um núcleo que ele já deveria ter vindo há muito tempo. Isso vai fazendo isso vai fazendo com que a saga tenha um respiro, que a gente consiga se distanciar de histórias que já estão um pouco saturadas, em que a criatividade às vezes dos produtores não vai muito bem em desenvolver novas razões para ser exploradas novamente. Então agora a gente vai tendo uma outra perspectiva sobre a franquia. E aí, dessa maneira, quando eles quiserem explorar um background que a gente já conhece, vai ter tido tempo para respirar. A gente vai ter acompanhado outra história. E isso é interessante. Isso que faz uma saga viver. Não é você ficar repetindo, repetindo, massacrando, massacrando um ponto. Star Wars, em seu ser, sempre fala, é há muito tempo na galáxia muito distante, é uma história imensa, se refere não só a um planeta, a um povo, mas são galáxias, são um governo, é um império que está ali sobre todas aquelas formas de vida, todos aqueles planetas imensos, alguns lugares em que a gente ainda nem conheceu. Então, cara, é muito, mas muita história para contar. E muita história que pode ser contada de formas totalmente diferentes. E com relação à qualidade, poxa, o roteiro é extremamente bem escrito. Ele tem todo esse arquétipo de mistério que eu falei aqui durante a raiva. A direção, ela consegue trazer identidade e interesse até em momentos que são banais. Por exemplo, o momento onde que o Wendell tá fazendo a barba para poder ele mudar a aparência ali, no qual ele tinha antes, para poder se adequar ao grupo, também para dar um ar de que agora ele está assumindo uma coisa nova, né? E aí ele vai se passar pelo cara chamado Clem, que foi o nome que ele inventou. Então é uma cena que é banal, o cara tá fazendo a barba, cenas totalmente comum em muitas obras, mas a direção ela faz ali de um jeito que tem todo o simbolismo, tem toda uma estrutura muito interessante. Você fica assim, cara, poxa, eu tô aqui impressionado com a cena de o cara se barbeando. Então, esse é o poder de uma direção boa. Esse é o poder de um texto que permite que o diretor ponha ali momentos no qual você não precisa expor nada, você não precisa abrir mão do espectador concluir e absorver as coisas para poder meter texto expositivo o tempo todo e você ter tudo mastigado, sabe? Você conseguir contemplar ali o ambiente, você conseguir observar certo momento e entender o que o diretor quer passar para você. Inclusive, a série, ela não tem medo nenhum de colocar, digamos que eu quero ir daqui para a cozinha, e aí a distância daqui para a cozinha é 2 minutos. E o que eu vou fazer lá é importante, mas esse trajeto, talvez, em um primeiro olhar, seja insignificante a gente observar. Mas Endo, ele mostra você fazendo esse trajeto, ou seja, ele mostra os personagens andando ali, as situações acontecendo enquanto ele vai contemplando a natureza, mas não de um modo que ele está fazendo isso para enrolar e o episódio bater 40, 50 minutos, mas para poder te imergir realmente na trama, para poder te colocar ali de uma maneira muito pessoal dentro de tudo o que está acontecendo. E na minha perspectiva, eles estão sendo muito bem sucedidos. E, cara, atuações, até o momento não tem ninguém que desafina nem um pouco. E outra coisa que a gente tem que comentar aqui é a questão. A gente é ótimo, eu tenho que comentar, né? Que eu tô falando com vocês, tem mais de um, mas enfim. Que novamente os personagens não são unidimensionais, mesmo aqueles que aparecem poucos. Eles têm várias camadas sendo colocadas aqui neles. Você sente que
as figuras do Império, as autoridades, as pessoas da rebelião, elas estão ali em posturas, em situações que exigem que ela de repente tenha uma forma de encarar a situação de um jeito mais único, mas aí a câmera pega e mostra ela, por exemplo, engolindo cuspe, ela apreensiva, ela com raiva. Então isso quebra aquela questão de você ter só uma visão sobre aquele personagem, sabe? E isso é muito interessante, é saber aprofundar certos núcleos, aprofundar as pessoas ali dentro da trama, sem necessariamente precisar colocar tanto texto para fazer isso. E você consegue dar um palco a mais para personagens que seriam só ali para o meio, fim para o meio de algo, sabe? Então, um meio para um fim de algo. Então, é uma sabedoria muito grande. E a minha expectativa para o quinto episódio é grande, ainda mais que o final do quarto, ele é aquele final, né, que você fica com aquela certa raiva quando você tá assistindo a série aí, na parte que você tá mais, eles acabam. É, sempre assim. A trilha sonora novamente é muito boa. Ela começa ali na abertura com a trilha original, que é excelente, tem um clima que conversa muito bem com o que é mostrado aqui durante a trama. E durante também o episódio tem uma trilha sonora muito boa de se ouvir. Ela é cadenciada, discreta, tem um tom assim malicioso que você sente que eles estão segurando ela propositalmente, que é para casar com a narrativa de suspense, a narrativa de espionagem. Então, assim, ele está sendo uma série muito satisfatória de acompanhar. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Você está gostando de Andor? Acha que Star Wars merecia ter mais trabalhos assim de espionagem? Deixa aí sua opinião nos comentários. Até a próxima, como deve ser.